infantil ou do Fundamental 1. Então, às vezes, a gente ou esqueceu, ou estudou de uma maneira meio caótica para fazer a faculdade e tal, mas é muito importante método, tá? Em uso de legislação, estudo de legislação, é muito importante a construção de métodos que sejam eficientes para o seu estudo. Uma coisa que eu já vou antecipar aqui, que é importante, jamais tente decorar uma lei, isso é impossível, tá? Principalmente porque uma lei como a LDB, por exemplo, tem 92 artigos, uma série de incisos, parágrafos consertados, então é impossível decorar essa lei, não tem como fazer isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente é pior ainda, que é o dobro, né? Então, o princípio de conhecimento de uma lei, como a gente vê no direito e tal, é primeiro a interpretação da norma, é como você avalia a lei e os princípios gerais da lei, para que esses princípios ajudem a orientar o candidato a tomar a melhor decisão na hora dele assinalar a resposta. Ele tem que entender a essência da lei, ele tem que entender a estrutura da lei. E é a partir disso, dessa compreensão que é mais ampla, que não está na letra, que é algo que é mais amplo, que de fato você consegue entender a LDB e as leis da educação brasileira e acertar as questões. Assim. Felizmente, eu tive bons percentuais de acerto. No total, a minha prova foram 3 fases e eu tive 92,26% de acerto na prova inteira. Então, eu tive, graças a Deus, uma eficiência grande, e isso é muito por os conhecimentos que eu tinha e que é o que a gente vai trabalhar hoje. Vocês estão me entendendo? Beleza, então, tá? Pedro, então eu peço para você, por favor, passar o primeiro slide, aí a capa, né? Bom, gente, o seguinte, esse material já está disponível no grupo, assim como a lei, né? Às vezes a gente, antigamente, ficava andando com LDB, andando com aqueles livrinhos que davam na faculdade, era muito comum pegar aqueles livrinhos bem pequenininhos, assim, que a gente lia LDB, mas hoje em dia não é mais adequado andar com os livrinhos com a lei publicada. Por quê? Porque, como a lei atualiza todo ano, tem sempre alguma atualização, é muito melhor que você consulte a versão virtual da lei, que foi a que eu disponibilizei no grupo do Planalto.gov, tá? Por quê? Porque quando tem a atualização da lei, qualquer emenda que ocorra, você já está estudando pela versão atualizada. Imprimir, então, a LDB, o PNE nem tanto, porque o PNE venceu, né? Está vencendo esse ano, está fazendo outro esse ano. Então, provavelmente, no nosso concurso de que vocês estão fazendo em Nova Iguaçu, o PNE não está sendo cobrado, até onde eu me recordo, e o PNE a tendência é ele não ser cobrado porque ele está sendo atualizado, né, e tal, nos próximos concursos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, coloquem no chat, ou pode interromper mesmo no áudio, tá? E vamos seguir. Então, é o seguinte, para a gente estudar a LDB, é importante que você conheça a legislação, tá? Conhecer a legislação, para conhecer a legislação, você precisa ter técnicas de estudo. Gente, o que eu vou te falar é o que funciona, tá? Funciona para a maioria dos candidatos, eu fiz curso, levantei um monte de informação na época do concurso de São Paulo. Então, para você conhecer a lei, você tem que ter técnicas para você absorver a lei. Sentar e ler a lei é muito duro, tá? Sentar o bumbum e ler do artigo 1º ao artigo 92 é algo que realmente é custoso, porque falta a capacidade de interpretação. Às vezes, quando a gente está começando, tateando, às vezes, no escuro numa legislação educacional, é difícil. Então, você tem que ter técnicas que você saiba que funcionem para você, tá? Ou seja, a técnica que funciona para mim, não necessariamente funciona para você. Então, faz um levantamento da sua vida, das provas que você fez na escola, na faculdade, nos exames, nos concursos que você fez, já passou, ou que você fez e ainda não passou. O que funciona para você entender, aprender? Tem gente, por exemplo, que tem uma grande facilidade aí no terceiro tópico, com áudio. Então, o que eu te digo? O que você poderia fazer para aprender? A gente pode, essa aula aqui vai ser gravada, por exemplo, a gente pode continuar ao longo das próximas semanas, e as aulas com a legislação, você pode baixar o áudio da aula, e aí você baixar com um aplicativo de música, baixar o link
da aula, e a partir disso você tem só o áudio da aula. E aí você faz as suas atividades ouvindo a aula. Vai trabalhar, tá no ônibus, ouve a aula. Ou então, se você for para academia, vai fazer uma esteira, bota a aula. Viva a vida ouvindo a aula. A aula, por exemplo, de currículo paulista, que era o currículo de São Paulo, que é um currículo muito grande, muito chato, eu juro por Deus, assim, eu ouvi mais de 100 vezes. Eu juro por Deus que eu ouvi mais de 100 vezes. E era aquela coisa, eu saía de casa para trabalhar, botava a aula. E aí eu ouvia a aula. E aí depois, na volta, eu ouvia a aula. Então, o que acontece? Além de ler, você vai ter que ler, claro, daqui a pouco a gente fala dos resumos, mas o fato de ouvir funciona para muitas pessoas. No caso, funciona para mim. E aí o fato de você ouvir ajuda a fixar, tá? Então, um método que você pode tentar é usar aplicativos, daqui a pouco eu vou mostrar outras tecnologias, que você baixa o áudio das aulas, ou de uma aula de algum professor que você goste no YouTube, ou enfim, em qualquer lugar, e que você use o áudio sucessivamente. Hoje em dia já é comprovado pela neurolinguística e tal, de que os seres humanos, se eu colocar um áudio nos meus ouvidos e for dormir, o meu inconsciente continua captando o áudio. Então, o que significa? Que é interessante que você faça a repetição. Não é a repetição daquele modelo tradicional que a gente aprendeu lá no século XX, quando a gente estava na escola, a maioria, né? De ficar martelando. Mas é ouvir em momentos que você está fazendo outras coisas, que a sua atenção está em uma outra coisa, mas mesmo assim você, por osmose, vai absorvendo informações, tá? Então, uma das técnicas que eu coloquei aí já é o áudio. Tem a técnica Feynman, tá? Qual é a técnica Feynman? De um físico que foi Nobel de Física, e a ideia é de você imaginar que o assunto que você está estudando, você tem que explicar para uma criança de 5 anos, 6 anos, que é o que ele fala. Então, se uma criança conseguir entender uma explicação sua sobre um artigo da LDB, ou uma explicação sua sobre o que seria a LDB, o PNE, a BNCC e tal, se você conseguir explicar, é porque você entendeu. Agora, se na hora de explicar algum determinado artigo, você tiver dificuldades de explicar o artigo, Feynman argumenta que você não entendeu o artigo. Então, ou não entendeu o assunto. Então, o que você deveria fazer é voltar no assunto, reestudar, ler, fazer os exercícios de mapas mentais, até que você consiga explicar o assunto de uma maneira clara, objetiva e organizada. Ou seja, se uma criança entende o que você está falando, significa que você entendeu o assunto. Dúvidas? Então, a técnica Feynman é basicamente ser professor. Somos todos professores aqui. Então, é aquela história. A gente aprende muito estudando para dar aula. Então, a técnica Feynman é baseada no princípio de que você sempre vai fazer uma palestra. Então, imagina, em 15 minutos, eu tenho que explicar para mim mesmo, para uma criança, ou para uma criança imaginária, no caso, como funciona o do artigo 1 ao artigo 13 da LDB, desde os princípios da educação, né, até a função dos docentes, que são os artigos que caem muito mesmo, até o artigo 13 cai muito. Então, se você conseguir resumir e explicar artigo por artigo, lendo, mas principalmente explicando, a ideia de você entender o que você está explicando, você conseguiu entender o assunto. Então, essa é a técnica Feynman, que é o segundo tópico que está aí, tá? O terceiro, aí no caso, o terceiro tópico que eu vou falar, mas é o primeiro tópico aí do slide, qual a técnica de estudo, é o de resumo em mapa mental, gente. E aí o que eu te digo? É inescapável a ideia de que você vai ter de ler a norma, beleza? Você vai ter que ler a lei. Então, é fato, em algum momento, você vai ter de sentar e ler 92 artigos. E é meio chatinho. Você vai ficar aí umas boas 3 horinhas, se tiver boa concentração, lendo para entender a LDB. Né? Claro que tem gente que tem que ter uma maior capacidade de leitura e absorção, mas, no geral, eu diria que, no mínimo, umas 3 horas dedique um turno do seu dia a isso. Então, você acorda de manhã, toma um café, não faz muita coisa, e já fala assim, beleza, vamos ler a LDB. Então, até meio-dia eu tenho que terminar de ler a LDB. Faz isso. Então, você primeiro vai ler a norma. Tá? Depois que você lê, tem gente que gosta de quê? De grifar. Então, eu te indico a segunda leitura. A primeira leitura é sem grifar. Não lê com a mão na primeira leitura. Lê. A segunda leitura, você lê com a mão. O que é ler com a mão? É ler grifando. E aí você pode, sim, imprimir a norma, se você quiser, uma versão da norma, ou então você pode usar o PDF para fazer aqueles grifos de amarelinho, né, que a gente fala, de marca-texto mesmo no PDF. E aí, na segunda leitura, você lê a norma já grifando.
grifando com o que você acha mais importante. E aí que a gente entra no resumo, gente. Nós, historiadores, nossos professores lá na faculdade dizem que o historiador ele tem que ser um erudito. O que significa? Que eles cobram que a gente leia quantidades absurdas de informação. Às vezes a gente é obrigado a ler, tipo, 400 páginas, eu juro por Deus, para assistir uma aula. E se você não assiste, dependendo se a faculdade for de ponta, você é humilhado em público pelo professor. Isso é horrível, não deve ser assim, mas isso acontece, sobretudo em mestrado e doutorado em História. Então, o que acontece? A gente é obrigado a resumir as informações que a gente lê. E essa técnica que eu estou te falando, de ler primeiro, depois ler com a mão, que é resumindo, grifando. A terceira parte é o resumo. O que você faz no resumo? O resumo, você pega as partes que você grifou e escreve num papel com a sua mão. Tá? Ou seja, você vai ler, depois você vai grifar, e os seus grifos você vai fazer o resumo. E isso quer dizer que você está lendo a lei pela terceira vez. E, por fim, caso você queira muito fixar, no caso a gente não precisa fazer isso na universidade, mas você tem que fazer isso no caso de um concurso, que é fazer o mapa mental. Tá? Os mapas mentais são fundamentais. Isso aqui são meus 2 cadernos, estão todos zerados, ou seja, eu fiz até o final. E aí, se você ver, isso aqui é um mapa mental, na verdade, de BNCC. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem, mas são várias setas. E essas setas, os mapas mentais, é como se a gente estivesse fazendo um quadro, tá? Um quadro para explicar na aula. Todo mundo é professor, explicar na aula. Nesse mapa, você não escreve muito. Então, quais são algumas das outras regras que eu vou passar para você? Eu espero que você esteja anotando aí. O resumo, que é o que você pega dos grifos, tem que ter no máximo 10%, repito, 10% do total de páginas da lei. Então, por exemplo, se você pega um documento em PDF da LDB, tá? Eu não sei quantas páginas tem. Digamos que tenha 100 páginas, tá? E aí você grifou as partes importantes dessas 100 páginas. Quando você for fazer o resumo, o seu resumo tem que ter no máximo 10 páginas. Não existe resumo acima de 10%. Por quê? Porque se o seu resumo for mais de 10% da letra da lei ou do documento, não é um resumo. Entendeu? Então, lê primeiro, depois lê grifando, depois transpõe as informações do grifo na mão. Nesse processo, todo mundo sabe que escrever à mão ajuda a fixar o conteúdo. Tá? E aí, depois que você faz esse resumo, você faz um mapa mental, se você quiser. Isso é uma técnica. Aí você fala, professor, mas eu trabalho o dia inteiro. Eu faço curso à noite, ainda estou fazendo faculdade, ainda tenho meus 2 filhos para criar, fazer jantar. Eu sei. O que eu recomendo, então, que você use diversas técnicas. Essa técnica que eu estou te falando, de resumo, ela requer algum tempo a mais. Mas é possível garantir, tá? Ela funciona. Se você seguir esses passos, você vai conseguir resumir o conteúdo e no processo de resumir, você vai fixar muito os artigos. Vocês estão me entendendo? Eu não ouço, não estou ouvindo. Beleza, vi os likes. Obrigado, galera, obrigado, tá? Então, é o seguinte, resumo, mapa mental, vocês já sabem, técnica Feynman, áudio. Vamos para a quarta técnica, que é o mnemônico. Tá? O mnemônico, já a gente vai ver o que tem. Eu vou indicar muito alguns aplicativos e inteligências artificiais que facilitam muito, gente, muito mesmo, o resumo de informações, tá? Já que é o próximo slide. Mnemônico, espero que todo mundo saiba o que são informações que você consegue resumir, facilitar a memória, tá? Então, mnemônico é qualquer coisa que te retome uma informação com uma palavra curta, uma sigla curta, às vezes é um objeto, tá? Então, por exemplo, eu não consigo não fazer isso, eu fiz uma sigla para os princípios do PNE, tá? Dos primeiros artigos do PNE, os princípios do PNE, eu fiz a sigla que é o famoso EUSMIF-PEPEV. EUSMIF-PEPEV são 10 letras, né? E, U, S, M, F, P, P, E, V, P. E aí isso significa, assim, as primeiras palavras dos princípios do PNE, né? Que EUSMIF então, a erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, superação de todas as formas de desigualdade educacional, valorização
dos professores e da educação extraescolar. Então, cada uma dessas letras, esse mnemônico é uma sigla, né? E cada uma dessas letras significa um dos princípios do PNE. E aí eu fiz isso e eu fiquei os meus pepepes, que eu ficava o tempo todo falando esse termo, e aí o que aconteceu? Funcionou, a questão que caiu de PNE, eu acabei acertando nesse concurso que foi o que eu fiz e deu tudo certo, né? Então, o mnemônico, como é que você faz mnemônico? Às vezes você, tipo, pensa numa palavra, sei lá, pato, aí você consegue resumir as informações com a palavra pato, ou então você resume com outra forma. Aí você fala, mas professor, eu não tenho criatividade para fazer isso, cara. Eu tô cansado, minha vida tá cheia de problema. Então, Pedro, por favor, mas antes de eu falar da tecnologia artificial, que é o que para fazer mnemônico, uma forma de fazer mnemônico é usando o ChatGPT, tá? O ChatGPT, não sei se vocês conhecem, tomara que vocês conheçam, tá? E que vocês já usem no dia a dia. Mas para quem não conhece, é uma inteligência artificial que foi lançada no final de 2022, em setembro de 2022, chegou ao público nos Estados Unidos, e ela é um grande banco de dados. E você consegue conversar com o ChatGPT, e uma das coisas que você consegue fazer é resumir informações. Então, você consegue fazer o que no ChatGPT? Pegar um artigo da LDB ou pegar um artigo do PNE e falar assim, chat, por favor, produza uma sigla que resuma este artigo. E aí ele vai te dar uma sigla. A sigla é EUSMIF-PEPEP. E aí você tenta ver se a sigla encaixa e faz sentido. Ou então você fala, dá um comando para ele, que isso é chamado de prompt, né? Eu também eu trabalho. E acho que deixa eu te compartilhar, Pedro, a tela. Pedrão? Ixi. Beleza, show. Então, valeu, cara, valeu. Então, é o seguinte, por exemplo, esse aí é o ChatGPT, tá? Esse é a versão 3.5, a versão que você consegue acessar é até a versão 4. O ChatGPT, gente, é uma revolução na mente humana, tá? A inteligência artificial é muito perigosa, ela pode tirar muitos empregos, tá? Mas usada de forma correta, ela consegue ser muito útil. Eu trabalho em uma escola específica, que é uma escola de ponta, de classe A, e pessoas que com grande condição, e nessas escolas, o que se exige é que eles tenham acesso às melhores tecnologias, e eles pagam para a gente fazer curso dessas tecnologias. Então, eu fiz um curso de engenharia de prompt. Engenharia de prompt é uma capacidade de criar comandos para a inteligência artificial. Por que eles fizeram isso com a gente? O objetivo é fazer questão, usar questão, é montar um monte de questão de vestibular usando a inteligência. Então, eu, por exemplo, consigo pegar uma questão do Enem ou uma questão de concurso, como a gente está fazendo aqui, e você fala assim, chat, produz uma questão sobre esse artigo, ou produz uma nova questão baseado nessa questão que eu te dei. Ou então, baseado na banca VUNESP, na banca Consulplan, produz uma questão igual essa que eu estou te dando aqui. E ele produz. Tá? Então, gente, o que você consegue fazer com a inteligência artificial é impressionante, assim, você consegue resumir informações, tá? Consegue criar questões, consegue fazer mnemônico, que é o nosso assunto aqui, né, que eu estava falando. Então, é muito, muito bom, funciona demais. A questão dedica um tempo para você fazer isso, ou seja, senta e dá uma conversada com o ChatGPT. É doido que você vai ficar falando com o computador, com a máquina, mas faz isso, tá? E ao longo do tempo você vai entender como é que funciona, é tipo uma rede social, rapidamente você vai entender como é que funciona, e o resultado é ótimo, beleza? Aí, meu Pedro, meu queridão, por favor, eu vou te pedir para voltar lá no... Aí, pessoal, eu aproveitei que o Matheus estava explicando para vocês e coloquei lá, cria uma questão de LDB, acrescente 4 alternativas. O próprio chat já criou a questão e colocou as 4 alternativas. E você consegue... Fala aí. Se você quiser falar, também fala, hein, cara, por favor. Eu vou voltar lá para você, só mostrei pro pessoal que ele realmente cria sozinho as questões. Estamos em um outro patamar tecnológico, o mundo, estamos no futuro mesmo, tá? Esse negócio de inteligência artificial é bizarro. E se eu pudesse te dar um conselho,
tenta se fazer algum cursinho sobre isso, se atualizar sobre isso. Isso facilita muito o nosso trabalho do professor. Tipo, fazer planejamento, construir as habilidades que os estudantes têm que fazer ao longo do planejamento, fazer e-mail, enfim, um monte de coisa. Dá para fazer um monte de coisa, tá? Então, eu recomendo muito fazer mnemônico no ChatGPT, mas não só isso. Por fim, gente, a gente nem falou ainda, só pode voltar um pouquinho, porque eu vou falar da técnica Pomodoro e eu vou passar. Gente, são 10h25. Meu Deus, eu falo muito. Ó, gente, para acabar em relação à técnica de estudo, é a técnica Pomodoro. Muitos devem conhecer, talvez nem todos, então eu vou falar aqui para reforçar. A técnica Pomodoro está baseada na ideia de que você não tem que ficar horas e horas e horas a fio estudando um assunto. Não é eficiente. A tendência é que, a partir da segunda hora de estudo, a sua atenção vá caindo pela metade. Então, vai metade da metade da metade. Então, quanto mais horas você estudar, pior vai ser a sua atenção. O que é recomendado? Ciclos de 1 hora a 1h30, com interrupções, com intervalos, tá? É muito melhor, de verdade, que você estude 1 hora, por exemplo, se você puder, no dia, com atenção plena, sem falar no celular, sem falar com a esposa e com o marido, sem dar atenção para os filhos. Eu sei que é difícil, gente, mas sem fazer essas coisas, se você estuda 1 hora com eficiência, em muitos casos é melhor do que você estudar 3 horas mexendo no celular, fazendo comida. É aquela história, né? A gente tem que, quanto mais atenção e foco você dá a alguma coisa, melhor o resultado chega, né? Então a técnica Pomodoro, vocês veem aí na tela. Pomodoro quer dizer tomate, né, em italiano. Então é o seguinte, ó, 25 minutos você vai estudar com total atenção, sem mexer no celular, sem entrar em rede social. E aí você descansa 5 minutos. Depois, aí 5 minutos, mexe no celular, toma um café, vai no banheiro, aí você volta mais 25 minutos. Aí descansa mais 5. Aí você estuda mais 25 minutos, descansa 5. E aí, quando você vai estudar 25 minutos depois, você vai descansar 15. Esse aqui é uma imagem clássica, que é a técnica clássica. Mas o que eu te aconselharia? Se você conseguir fazer esse ciclo de 4 pegadas de 25 minutos, para o estudo. Para o estudo e dá meia ou 1 hora de descanso. Por quê? Porque às vezes é bom a cabeça arejar. As informações que vocês estão tendo aqui, qualquer informação que a gente tem, o nosso cérebro precisa de um tempo para processar a informação. Geralmente a gente faz isso dormindo, tá? Só que, caso você não seja muita informação, às vezes nem dormindo dá tempo de processar. Então são importantes as pausas, justamente para a finalidade de você processar a informação que você está tendo, e aí você volta, pode fazer um exercício. Então essa técnica que eu estou estudando, que eu estou falando para vocês aqui, é principalmente para estudar a teoria. Tá? Como é que você vai estudar teoria? Você estuda assim e depois você dá uma pausa, tá? Então, agora a gente pode passar para a tecnologia como aliada, e aí de fato a gente entra na LDB. Gente, uma coisa, tá? É impossível, numa live introdutória, dar conta da LDB aqui. Então, eu preparei uma análise até o artigo 3º. O artigo 3º tem uma série de incisos, e os incisos do artigo 3º são um terror nas bancas de concurso para professor. Cai muito mesmo o artigo 3º. O artigo 1º, 2º, 3º, até o 13º cai muito. Mas o artigo 3º é um terror, e a gente vai fazer muitos exercícios. A base é essa, né? Entender como é que estuda, ler, fazer o resumo e depois fazer vários exercícios sobre um artigo. Então, a minha proposta é a gente se encontrando ao longo das aulas, e aí, tipo assim, a gente vai explorar alguns assuntos específicos, alguns artigos específicos, e aí, tipo, trabalhei com vocês hoje em 1 hora 3 artigos. Só que 3 artigos que eu trabalhei, a gente fez 20 questões de 3 artigos. O ideal mesmo é você fazer 50 questões de cada artigo importante. Se você fizer 50 questões de cada artigo da LDB, é impossível você não entender a LDB. Por quê? Porque você vai ler várias vezes afirmativas, e várias afirmativas que reproduzem a letra da lei. Então, acaba que você fica lendo tanto, LDB, PNE, qualquer legislação educacional, né, que acaba que fixa, entende? Então, é importante. Para a gente chegar nessa parte de fazer os exercícios, eu preciso, então, dar umas dicas para vocês de uso de tecnologia. Tá? Eu não me lembro ao certo se foi o Darcy Ribeiro ou o Anísio Teixeira. Um desses dois, se eu não me engano, é o Anísio Teixeira. Tinha uma frase que era o seguinte: o professor brasileiro é progressista na teoria e conservador na prática.
Ou seja, o professor, isso é uma frase que é importante refletir, porque muitas vezes a gente prega não de que o governo tem que fazer várias paradas para que a educação melhore, e isso é fato mesmo, o governo tem que ampliar o financiamento, valorizar os professores, melhorar a infraestrutura e a tecnologia das escolas e tal, isso é verdade. Só que, em muitos casos, é possível, na escola privada isso acontece, na escola pública isso acontece, de docentes que têm acesso à tecnologia, têm acesso à infraestrutura e continuam reproduzindo a mesma aula de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, continuam dando a mesma aula. É fundamental que, inclusive como princípio da educação brasileira, com a LDB, com a BNCC, né, o artigo 35 da LDB, que é a BNCC, que é a capacidade da gente se atualizar. E atualizar é o uso de tecnologia. É muito importante isso. Eu estou tentando fazer isso aqui para trazer muito, antes da gente começar, esse é o diferencial da minha aula. Tá? Qual é o diferencial? Você teria aula de LDB com qualquer pessoa na internet, por aí. Só que, às vezes, ler a lei só, que é o que eu vou fazer daqui a pouco com você, você vai ler e você vai esquecer. Então, a gente tem que criar o máximo de técnicas possíveis que facilitem a nossa fixação de conteúdo. Esse é meu foco de hoje, tá? Ou seja, a tecnologia é muito relevante para que isso ocorra. Como assim? Primeiro tópico, como é que você vai resumir um edital? Caso você queira fazer um concurso, como é o concurso Nova Iguaçu. Tem dois aplicativos, duas inteligências artificiais que fazem isso, tá? O AI PDF e o Chat PDF. O Chat PDF, o limite dele é 1 por dia. Então, você pode... Como é que é o Chat PDF? Você baixa um arquivo em PDF, insere na inteligência, e ela aí fala assim, chat, faça um resumo de uma página para mim desse edital. E aí ele vai fazer o resumo, tá? Do tipo, as inscrições são de tal a tal data, a taxa de inscrição é tanto, os princípios da prova, quantas questões a prova tem, quais as disciplinas que caem, os documentos que são necessários, e você consegue continuar fazendo perguntas. Se o resumo não ficar suficiente, digamos, mas chat, como é que funciona a prova de títulos? E ele vai lá e ele vai te dar, a prova de títulos funciona dessa forma, papapá. Então, o AI PDF e o Chat PDF são muito bons para você resumir um edital. E aí você não precisa ter aquele problema de ler o edital todo. Claro, você pode ler, mas o Chat PDF, principalmente, resume o edital para você. Tá? O segundo, o ChatGPT-4, tá? Que é o que eu falei agora há pouco, não vou voltar muito, auxilia a inteligência de conversar com ela, você consegue resumir, fazer resumo, fazer questão e mnemônico. Tá? E, por fim, o XMind. O XMind aí é uma inteligência artificial que cria mapa mental. Então, se você acessar aí, XMind aí, essas plataformas estão em inglês. Mas hoje, graças a Deus, é só você pegar na aba aí do seu Google Chrome, tem a aba traduzir. Então, todas as páginas podem ser traduzidas, não vai haver nenhum problema para quem não domina inglês, tá? É só traduzir a página que vai dar tranquilo. E o XMind é justamente um aplicativo onde você consegue criar várias dinâmicas de mapa mental. O aqui também, é verdade, tá? Esse XMind, a única diferença é que, como é uma inteligência... Oi. Bota lá, amor. Eu tenho uma aula aqui de legislação, tá? Opa, acho que tem um áudio aberto. Obrigado, Cleide, valeu. O XMind, a diferença dele... A diferença dele é que ele é intuitivo, né? Porque ele é uma inteligência artificial e ele consegue, ao longo do tempo que você vai fazendo a dinâmica, ele vai entendendo como é que seu raciocínio funciona. Então, digamos, você faz 3 setinhas. Digamos que você é uma pessoa que não gosta de muitos tópicos para explicar um assunto. Tem gente que faz 5 tópicos, 20 tópicos e consegue entender, funciona com vários tópicos. Tem gente que tem que ser poucos tópicos, tá? É o que eu fiz aqui no nosso slide. Eu coloquei poucos tópicos para ser objetivo e todo mundo compreender, não tem nenhum problema. Então, conforme você for fazendo os seus mapas mentais, a inteligência vai te sugerindo como fazer os próximos. E é muito doido, tá? Porque ao longo do tempo você vai aprendendo a montar mapas mentais que você entende. E aquela velha história também, não adianta você pegar o mapa mental de outra pessoa. Não adianta, o que acontece muito, esses caça-níqueis que existem na internet,
de que, não, toma aqui, ó, por R$ 49,90 eu te vendo todos os resumos da lei tal. Não funciona. O jeito que eu penso é diferente do jeito que você pensa. O jeito que cada um de nós pensa é distinto. Então, achar que um mapa mental que você baixou na internet ou comprou vai funcionar efetivamente, 100% para você, é complicado. E o que acontece, gente? A gente está buscando aqui eficiência, tá? Eficiência é a chave. Mais do que ficar um tempão lendo, o mais importante é que o tempo que você está lendo e estudando a lei, que você consiga entender o que você está fazendo. Que você não fique olhando para a letra e olhando e não entendendo, pensando no ontem, tá? Isso é fundamental. Vamos lá, Pedro, agora sim, introdução ao LDB. 11h35 já, 10h35. Bom, gente, olha só. Então, agora eu mandei o link para vocês, e como a tela está espelhada, o que eu te peço, se você puder? Você entra no link que eu disponibilizei aí, ó, planalto.gov, tal, /civil, lei 9394, por quê? Deixa esse link salvo no seu navegador. E você não vai apagar essa página. Toda vez que você estiver mexendo no celular e estiver de bobeira, entra nessa página e fica lendo a LDB ou tirando qualquer dúvida. Tá? Ali está aí, então vamos falar da famosa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996. É uma lei também conhecida como Lei Darcy Ribeiro, tá? Uma coisa que eu já coloquei aqui, tá no segundo tópico, pessoal. Não tente decorar LDB, né? A gente já falou, não vou voltar para ser mais sucinto. Não é eficiente fazer isso. É gastar tempo e você vai decorar para esquecer. E às vezes a parte que você esqueceu é a parte que vai cair. Então, é mais fácil entender a essência, tá? Esse quarto tópico aí, ó, o início da legislação é sempre o mais importante. No próximo slide a gente vai ver, tem alguns artigos que são mais importantes do que outros. Claro, né, uma lei de 92 artigos. Então, nas leis, na legislação, no direito, é sempre assim. O início da lei é como o princípio da lei está no início. Quer dizer, o princípio, a essência que eu me refiro, está no início, tá? Ou seja, o legislador, os deputados, eles colocam um resumo da lei nos primeiros artigos e eles vão aprofundando com detalhes, incisos, parágrafos no miolo da lei. Então, você tem que ter muito cuidado, por exemplo, do artigo 1 ao artigo 13. Que é o princípio mesmo da educação brasileira, para você entender, fazer um resumão da educação brasileira, é do artigo 1 ao artigo 13. Então, o princípio é mais importante, toma sempre cuidado com o início das legislações, tá? O quarto tópico aí, o ECA mais LDB, né? Proteção e Educação Integral. Gente, o que acontece? É claro que hoje o nosso tema não é ECA, tá? Eu só vou citar uma questão aqui. O princípio do ECA, a essência do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é de 1990, é a doutrina da proteção integral. E, ó, isso que a gente vai começar a falar agora, isso já é a interpretação da norma, tá? Ou seja, vai estar escrito isso lá, mas não vai estar literalmente do jeito que eu estou explicando. A interpretação da norma é justamente para facilitar a compreensão da legislação. Qual é a doutrina da proteção integral? É a ideia de que as crianças têm prioridade de proteção em tudo. Beleza? Está lá até o artigo 3º do ECA, né? Isso ocorre essa explicação. As crianças devem ser protegidas em toda a sua essência. E por que isso? É bom contextualizar historicamente. Por que o ECA é assim, de 1990? Porque o Brasil estava saindo de um governo que era o regime militar. Na época do regime militar, a educação brasileira passou por grandes cortes de verba. Houve uma desorganização em parte da educação e o objetivo, após não só a educação, né, o próprio cuidado com as crianças, o cuidado com o menor, o estatuto do menor, né, era diferente, as crianças poderiam ser acusadas de crimes e tal, é uma longa história que eu tenho que resumir, mas o mais importante, em 1990, após o regime militar, a ideia que se tinha é que a democracia tinha que trazer direitos para as pessoas, direitos sociais, e a criança, então, mereceria todos os direitos, porque a criança, como sabemos, é o futuro da nação. O que significa? O ECA cria um conceito que é a doutrina da proteção integral, onde sempre a criança vai ter prioridade. E o que isso tem a ver com a LDB? A escola é o ambiente onde a criança vai estar até os 17 anos de idade, no mínimo, tá? Dos 0 aos 17 anos, a escola vai estar lá. A partir dos 4 anos é obrigatório, até os 4 anos não é obrigatório, mas a escola é um ambiente onde as crianças estão. Então, a LDB, ela se liga ao ECA.
Por quê? O Estado brasileiro e os legisladores do Brasil, durante o governo Fernando Henrique, principalmente, tentaram construir uma norma onde a escola servisse como meio que o suporte para proteger a criança. Então, isso você tem que ter na essência, tá? A função da escola é proteger a criança, e isso não é porque a escola é só a escola que tem essa função. O objetivo do governo e do Estado, da sociedade brasileira, é proteger as crianças. E uma forma de fazer isso é garantindo que a criança fique na escola, com alimento, com acesso a material, com acesso a transporte, com a escola percebendo se a criança está faltando ou não, com a escola percebendo se a criança está sendo agredida ou não. Então, o princípio que você tem que entender na LDB, que é o princípio da educação integral, a educação não é só passar matéria, somos todos professores aqui, espero que todos já estejamos conscientes disso. Educação não é passar matéria. Educação é que você consiga formar os indivíduos e os estudantes em todas as suas concepções. Concepção física, concepção intelectual e concepção socioemocional e cultural. É isso que é articulado no artigo 35 da LDB, né, que é a BNCC, basicamente fala sobre o ensino médio e tal. Então, a função da escola, a partir da mudança, né, da BNCC, a função da escola não é somente passar matéria. Tá? Para quem não sabe, o que acontece? A BNCC, na verdade, é um artigo da LDB. Beleza? Na verdade, é um conjunto de artigos da LDB. A BNCC é a Base Nacional Curricular Comum, é o conjunto de competências e habilidades que todos os estudantes devem ter até o final da educação básica, e essas competências e habilidades, na verdade, são articuladas a partir da LDB. Então, a BNCC, na verdade, está inserida na LDB. O que não está inserido na LDB são as competências e habilidades, mas o que é previsto na BNCC está inserido em artigos da LDB, tá? Para quem não sabe. Então, a LDB e a BNCC defendem a doutrina da educação integral, formação dos indivíduos em todas as suas concepções, física, socioemocional e cultural, né, intelectual, e se usa, então, a educação também e a escola para formar o indivíduo e para proteger os indivíduos, proteger as crianças. Vocês estão entendendo? Vocês entenderam a relação? Então, a função do ECA, do Estatuto da Sociedade Brasileira, é proteger a criança. A escola serve para isso. E você tem que levar isso para ler a LDB, ler os artigos. Se você entende a essência, sempre a criança tem que ser protegida. Não pode haver negligência. Tem que se ouvir a palavra da criança. Tem que se ouvir os interesses do estudante. A gestão tem que ser democrática. Tem que ter pluralismo, é difícil essa palavra, de ideias. O princípio, entender essa essência de que a escola tem que proteger os estudantes é muito importante para que você compreenda a legislação educacional no Brasil. Vocês estão me entendendo? Espero que sim. Tem 16 pessoas na sala, então tem gente viva por aí. Tá? Por fim, nesse tópico, uma outra coisa que também é só rapidinho para voltar na história é entender como a educação brasileira é uma educação liberal, né? Nós temos uma estrutura educacional liberal. O que significa? A nossa educação é baseada em princípios de divulgação do conhecimento que são favoráveis ao capitalismo. Eu não queria ser polêmico aqui, mas eu vou ter que ser polêmico, tá? A nossa educação, a educação no Brasil, não tem a finalidade somente de formar os estudantes. É criar habilidade desses estudantes para que eles consigam acessar o mercado de trabalho. Beleza? Para que a gente precisa saber disso? A função da nossa educação é atender os interesses do capital. Poderia não ser assim? Poderia. A gente poderia mudar a função da nossa educação. Mas, querendo ou não, os nossos estudantes também são voltados para o mercado de trabalho. E isso tem tudo a ver com o iluminismo. Por quê? Tá? Se você estudou um pouquinho história e lembra de história, você lembra que o iluminismo é um movimento filosófico do século XVIII que pregava o uso da razão, a pluralidade de ideias, o universalismo de concepções, a liberdade de debate. Tá? O iluminismo, que é um movimento filosófico, que foi a base da Revolução Francesa, esse movimento ele sustenta a educação liberal. Quem fez faculdade de pedagogia sabe do que eu estou falando. O iluminismo sustenta a educação liberal, que é o modelo de educação que nós temos no Brasil. Tá? O que significa? Se você entende a essência do iluminismo, é fácil entender também a legislação educacional.
tá? E, sobretudo, a nossa lei, a Lei 9394, porque se você compreende que a função da educação é universalizar o acesso da educação para todas as pessoas, ampliar para aqueles que não têm acesso, conceder esse acesso, criar consciência de diversidade. Tudo isso é fundamental no iluminismo e, portanto, também na LDB, que segue essa mesma diretriz, tá? Vamos lá, então, pessoal. O Pedro, pode passar, por favor, para mim? Vamos para o bizu, né? Já que isso aqui é uma aula introdutória, vamos para o bizu. O que cai no concurso, tá? Deixa eu só mudar aqui também para mim. O que cai nos concursos, gente? Os concursos vai depender, as questões que vão cair, elas vão depender muito da banca que você está fazendo, né? No caso, a gente está fazendo banca Consulplan, mas eu estou dando uma aula geral para você fazer qualquer concurso. Então, assim, por exemplo, os artigos 9, 10 e 11 da LDB. O artigo 9 trata dos deveres da União, do governo federal, tá? O artigo 10 trata dos deveres dos estados, dos governos estaduais. E o artigo 11 trata dos deveres dos municípios. Se você for fazer uma prova para um município, é claro, você tem que saber os deveres da União e dos estados. Mas se você for fazer prova, por exemplo, para Nova Iguaçu, que é o que todo mundo está fazendo aqui, você tem que se preocupar principalmente com o artigo 11, que são os deveres dos municípios. Né? Por quê? Se você está fazendo prova para o município, a tendência é que te cobre mais a regra, as competências do município. O que o município tem que fazer? Se você for fazer prova para SEDUC, do Rio, de São Paulo, de qualquer lugar, tem que saber dos municípios? Tem. Mas tem que ter cuidado com os deveres dos estados. Tá? Então, dependendo do concurso que você for fazer, que é como está aí no slide, dependendo do concurso, você tem que dar atenção a um ou a outro artigo com mais ênfase. Tá? Se você for fazer prova para orientador educacional, que geralmente vai trabalhar para o governo federal, às vezes, né, e tem essa oportunidade, você tem então que saber também as competências da União. Tá? Então, varia aí, já coloquei no artigos 9, 10 e 11, também um artigo polêmico, que é o artigo 26A, né, que fala sobre história e cultura afro-brasileira e indígena. Tá? Se você for fazer, por exemplo, prova para um município se você tem ciência de que localmente é um município mais conservador, no espectro político, se for um município mais à direita, pode ser que, portanto, não se coloque, não se cobre artigos que seriam, no Brasil, seriam considerados talvez artigos meio de esquerda, esquerdinha, tipo ligando história à cultura afro-brasileira. A obrigação, e é obrigatório, tá, de se ter isso nas escolas, de ter as religiões de matriz africana serem ensinadas, as religiões e a cultura indígena serem ensinada. Então, se você estiver fazendo uma prova para um ou outro município, você tem que ter esse discernimento. É comum que caiam, alguns municípios e estados cobrem mais, porque são mais engajados politicamente nessas questões de gênero, étnicas, e outros municípios e estados nem tanto, tá? Agora, os artigos imprescindíveis, gente. E eu acho que aqui a gente já faz muita coisa. Eu já tentei passar o máximo aí do que eu aprendi, e agora a gente chega na parte principal, tá? O que você tem que estudar? São 92 artigos. No mínimo, você tem que saber serião até o 35, tá? Por quê? Do 1 ao 35 é o que vai regular o que é a educação, quais são os princípios e finalidades da educação, qual é a função dos pais, qual é a função da escola, qual é a função da União dos Estados e dos municípios, qual é a função dos docentes, qual é a função dos conselhos escolares. Aí depois, ali a partir do artigo 21, o que significa educação escolar, o que significa ensino fundamental, ensino médio, artigos 30 e 31, qual é a definição de educação infantil, artigos 32 ao 35, qual é a definição e quais são as idades para entrar no ensino fundamental, para sair do ensino fundamental, para entrar no ensino médio, tá? Então, do artigo 1 ao artigo 35, são 92 artigos na LDB, se você sabe sério, se você faz 50 questões sobre o artigo 1, 50 sobre o artigo 2, e assim sucessivamente até 50 questões sobre o artigo 35, vai facilitar muito a sua fixação. Qual é a nossa proposta aqui? É claro que a nossa proposta aqui é ser uma live introdutória para acostumar a galera com a legislação e com o método,
é fazer essa lista com vocês, é estruturar essas listas e a gente matar questão por questão. E aí fazer tanta questão, mas tanta questão, que você vai ficar de saco cheio de ouvir minha voz, não quero que você fique não, mas você vai ficar, vai acabar fixando, porque é por osmose, é sério. Se você ler 50, 100 questões de um assunto, você acaba decorando o artigo, quase sempre, ou sabendo ele sério, e aí quando vem alguma coisa, por exemplo, se cai uma questão e que fala, esse artigo tal fala tal coisa. Aí você fala, pô, esse bagulho tá estranho. Esse negócio não tá certo. Por quê? Porque você leu tanto que você acabou se acostumando com o que tá escrito. E aí, quando tem alguma coisa que se você não tá acostumado, você fala, cara, isso tá errado. Entendeu? Então, ó, pelo menos do artigo 1 ao 35, tá? Coloquei aí para vocês, ó. Do 1 ao 14, funções da educação, funções dos pais, da escola, dos docentes, União, Estados e municípios e dos conselhos escolares, tá? 21 ao 26, da educação escolar, definição até a história da cultura afro-brasileira e indígena. 30 a 31, educação infantil, a definição, e cai, sobretudo, para quem for fazer prova, para os anos iniciais e para o Fundamental 1, cai, tá? Tem que saber as funções e as definições de educação infantil, beleza? Meu querido Pedro, por favor, você pode passar para o próximo slide? Então, vamos lá. Tá? Vamos, então, testar um pouco de como é que funciona, na prática, o modelo de estudo com legislação educacional. Vamos, então, para a lei LDB, tá? Se você tem a lei aí, você pode abrir a própria lei. Se você não tem a lei, você pode ler junto comigo aqui no slide, tá? Vamos lá, então, começa a lei, né? Fala o presidente da República, assim sanciona em 20 de dezembro de 96. Artigo 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, tá? Nessas minhas andanças aí de ficar fazendo questão e ficar muitos tempos na frente do computador fazendo questão, não é muito comum aparecer cobrar essas citações aqui, ó, vida familiar, convivência humana, no trabalho, instituições de ensino, pesquisa, nas questões não se cobra isso. Mas o que se cobra, muitas vezes, é o conceito de processos formativos. O que significa esses processos formativos? Gente, tem várias formas da gente entender. Como é o que a gente estava falando agora há pouco, no início, né, em relação aos métodos de estudo. A educação são formas de você aprender e de você ensinar, né, principalmente. Então, ele tem técnicas específicas. Quando a gente está na faculdade, a gente ensina, a gente aprende, né? Na Escola da Ponte, lá em Portugal, tem uma forma, um método de ensino. Aqui no Brasil, na nossa escola liberal, tem outro. Nas escolas montessorianas e construtivistas tem outro. Então, se reconhece, esse artigo 1º reconhece o seguinte, ó, o que ele está falando? Que a vida familiar, a convivência humana, a convivência em sociedade, o trabalho, as instituições de ensino e pesquisa, né, que são as instituições formais de ensino, os movimentos sociais, né, as ONGs e tal, as organizações de sociedade civil, e até as manifestações culturais, a gente está começando amanhã o carnaval, tudo isso faz educação. Tudo isso são processos, todos esses são processos formativos que levam à educação. Tá? Por que ele está falando isso? Porque logo embaixo ele vai dizer, ó, essa lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente, cuidado com o grifo, porque o grifo quer dizer que eles cobram, tá? As bancas cobram o quê? A banca vai falar que se desenvolve obrigatoriamente, por exemplo, por meio do ensino, ou que se desenvolve livremente ou anarquicamente. O que as bancas fazem muito é trocar certas palavras-chave para confundir o candidato. Tá? Então, o que o legislador está falando nesse caso é que a educação compreende uma série de instâncias da vida e que a lei que está começando, que eles vão começar a falar a partir de agora, é uma lei que está falando da educação escolar. Tá? Vamos para o segundo, ó. A educação escolar deve vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Eu já grifei isso aqui, mas de novo embaixo isso vai aparecer. Uma coisa muito importante é o famoso tripé da educação. Tá? A educação brasileira, a gente podia ter uma educação que servisse só para o desenvolvimento dos estudantes. Seria ótimo.
Seria muito legal. Porque isso aí daria amplitude para a gente ter na nossa aula liberdade para fazer o que a gente quisesse, falar o que a gente quisesse, não se prender a planejamento. Só que o que acontece? Não dá para ser assim. Por quê? Porque nós vivemos num sistema capitalista e esse sistema precisa de acumulação de infinita de riquezas e nós também precisamos ficar ricos, ou pelo menos ter mais riqueza do que ontem, tá? Ou seja, não dá para que um estudante aprenda várias coisas e que depois que ele saia da escola, ele não consiga usar essas coisas para se inserir no mercado de trabalho e ter acesso à propriedade privada. Então, em português, o que significa isso? Tá? A educação tem que se voltar para o mundo do trabalho. E é maior debate. Eu não quero entrar nesse debate porque nem pode, a gente não tem como debater aqui. A educação, então, no Brasil, serve para o pleno desenvolvimento do educando, tá? O seu exercício da cidadania e o mundo do trabalho. Tá? O que significa? A educação tem que ser voltada para o trabalho e também tem que ser convertida para a sociedade. Não adianta ele só aprender para guardar para si. Ele e ela, eles têm que aprender para devolver e melhorar a sociedade. Então, guarda isso aqui, porque isso aqui cai. Tá? A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Vamos logo para o artigo 2, para a gente pelo menos fazer alguns exercícios. Tá? Amanhã eu dou aula muito cedo. Então, isso aqui é uma aula introdutória, eu coloquei 8 exercícios para vocês, tá? O que eu vou te recomendar, a gente vai fazer alguns, caso não dê para fazer todos, vocês façam os exercícios, tem o gabarito no final do slide, tá? Eu disponibilizei, mas ainda vamos pelo menos fazer os exercícios desses artigos 1 e 2, talvez do 3, vamos lá. Ó, vamos ler o artigo 2, antes. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade, e agora o grifo, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E aquele desenho, eu faço desenhos muitas vezes, né? Eu fiz, como é que eu aprendi isso aí? Com uma pirâmide, tá? Então eu fiz uma pirâmide, escrevi a educação, e aí eu coloquei o quê? Desenvolvimento do educando, exercício da cidadania e mundo do trabalho. Então, você vai ter que meio que fixar isso na sua cabeça. A educação tem como finalidade o desenvolvimento do estudante para que essa criança possa se desenvolver e saber o que ela quer ser, saber quais são os anseios e os desejos dela, desenvolvimento pessoal. O seu preparo para a cidadania, ou seja, convocar esse estudante para que ele devolva à sociedade, integre a sociedade e melhore a sociedade, e a sua qualificação para o mundo do trabalho, que ele consiga, com a educação, conseguir trabalhar e ter acesso a emprego e renda, tá? Agora, Pedro, por favor, você pode passar para a questão? Então, vamos lá, gente. Nós lemos, e agora vamos fazer a questão, né? De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 939496, artigo 1º, a educação deverá vincular-se ao mundo alternativa A, ao mundo corporativo e à prática laboral. B, ao sistema prisional e às práticas legais. C, aos processos culturais e às atividades individuais. D, ao mundo do trabalho e à prática social. E E, às atividades artísticas e os processos industriais. Algumas pessoas já colocaram aí, já vi no chat o gabarito, e aquela velha história, né? Conforme você vai lendo, a gente vai lendo, grifando, fazendo aqueles resumos, e você vai acabando por fixar. E qual é o gabarito? Em questões de humanas, em todas as questões se faz isso, mas é melhor falar, né? Gente, quando você não sabe, não tem certeza sobre uma questão, vai eliminando. E vai tentando chegar, através da leitura sucessiva da questão, chegar próximo do que você lembra do texto da lei, da letra da lei, né? Então, essa é uma questão fácil, a gente está começando fácil, mas da questão 5 a 8 fica mais difícil, tá? E a alternativa D, tá? O mundo do trabalho e as práticas sociais, tá? O objetivo da educação, então, é o desenvolvimento do estudante, é converter ele para o seu exercício da cidadania, para devolver à sociedade, integrar a sociedade, né? E melhorar a sociedade, que são os princípios, e ao mundo do trabalho, tá? Então, vocês estão me entendendo? Logo, alternativa D. Dúvidas? Vamos passar, então, para a questão 2, para a gente ter dinâmica.
Vamos lá, questão 2, essa aí é sobre o artigo 2º, tá? Ó. Quanto à função social da escola, a Lei Federal 939496, LDBEM, aí já colocaram LDBEM, às vezes colocam só a letra da lei. Coloca só 9394, às vezes coloca LDBEM, às vezes coloca Lei Darcy Ribeiro. Aí depende. Às vezes eles colocam para te confundir. Mas vamos lá. Nesse caso é 939496. No artigo 2, dispõe que a educação é um dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade. Então, essa é uma questão clássica, tá? Esse tipo de questão cai muito, que é perguntar sobre as finalidades da educação, tá? Conforme você vai lendo, você vai fixando. Então, vamos as alternativas, tá? A igualdade de condições para acesso e permanência na escola dos educandos com altas habilidades. B. O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. C. O atendimento educacional, especializado gratuito aos educandos com deficiência e ou transtornos globais de desenvolvimento. D. A oferta da educação escolar para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades. E o atendimento ao educando em todas as etapas da educação por meio do material didático escolar, transporte e alimentação. E qual é a parada? Qual é a lógica que a gente precisa ter? Gente, para não dar ruim, como é que as bancas fazem as questões? Para não dar problema, eles copiam a letra da lei e montam um enunciado da questão. Então, portanto, você próprio, você consegue fazer uma questão com o ChatGPT. O que eu te aconselho? Pega qualquer artigo do ChatGPT, coloca da LDB, coloca no ChatGPT e fala, cria, por favor, chat, uma questão de 4, 5 alternativas, como o Pedro fez agora há pouco, 4, 5 alternativas sobre esse artigo. Tá? O que vai acontecer? É possível se criar questões sobre qualquer artigo. E, no geral, é assim que acontece nos concursos. O produtor da questão pega a letra da lei, copia e monta um comando com a letra da lei. E aí é muito comum que as alternativas sejam reproduções da lei, tá? Resultado, conforme você vai lendo e fixando, você vai acabar compreendendo que estamos falando, pleno desenvolvimento do educando, seu exercício para a cidadania e sua qualificação para o mundo do trabalho. Ou seja, conforme a gente vai lendo a legislação, voltando lá na página anterior, né, da legislação, você vai ver que o único gabarito possível tem que ser a alternativa B, tá? Que é o nosso gabarito. As outras não se encaixam no artigo 2. E, sobretudo, porque, conforme a gente vai matando, igualdade de condições na A, por exemplo, para acesso e permanência na escola dos educandos com altas habilidades. Não é só quem tem alta habilidade que tem direito de acesso e permanência na escola, é todo mundo. Então, a A está errada, por exemplo, por isso, porque ela fala só de quem tem acesso e permanência na escola, tá? A C, por exemplo, está errada porque o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência e ou transtornos globais de desenvolvimento. O atendimento educacional especializado é para todos os estudantes com qualquer tipo de questão que seja necessária a inclusão. Não é só necessariamente para educandos com deficiência ou transtornos globais de desenvolvimento, tá? E também tem a questão que não é isso que está se falando no artigo 2, tá? D. A oferta da educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades. Até se tem isso na LDB, mas não é especificamente no artigo 2. Então, conforme você vai lendo, você vai acabando por fixar onde cada informação está. Você vai decorando entendendo a estrutura da lei. É muito doido, porque conforme a gente vai lendo os textos, você vai entendendo o que quer dizer, para eu poder falar da educação escolar, primeiro eu tenho que falar dos princípios da educação. Para eu falar dos princípios da educação, eu tenho que falar do processo formativo. E você vai entendendo a lógica da evolução da legislação, tá? Portanto, a 2, gente, é a alternativa B. Gente, seguinte, tá? Eu proponho muito que a gente faça uma live para eu conseguir falar, e as outras questões são só sobre o artigo 3º, tá? Se você ver, tem o artigo 3 aí, e tem todos os incisos dele, e todas as questões da 3 a 8 vão ser sobre o artigo 3º. Ele é um artigo muito grande, tá? Ele é um artigo que ele é uma aula. O artigo 3º é uma aula. Muitas questões mesmo cobram o artigo 3º. E como a gente disse, isso aqui é só uma degustação. O objetivo é que a gente trabalhe juntos, que eu monte as listas de exercícios para vocês, que a gente estruture
o resumo da norma, e que a gente faça muitas questões amassando tópico por tópico. Então, por exemplo, num próximo encontro, a gente consegue trabalhar, tipo, 20 questões do artigo 1º e 2º. Posso, sim, exatamente, fazer uma apostila. Eu tenho acesso a muito material, eu tenho acesso a muitas questões, e na hora de estudar para o concurso, eu fiquei fissurado nessa parada de fazer questão, de gostar, eu gosto de estudar. Posso, sim, fazer só Consulplan, fazer uma lista só sobre isso, ou no máximo possível que eu achar das questões sobre isso, tá? Só que amanhã eu moro numa cidade, amanhã eu dou aula em outra cidade, são 11 da noite, então eu demoro 1h30 para chegar na outra cidade, e eu preciso encerrar. Eu fico muito triste porque, tipo assim, eu tentei fazer ao meu máximo aqui, passar o máximo de informações e novas tecnologias para que a galera divulgar, para que a galera tenha acesso, isso é importante, é uma função social, e eu proponho que a gente continue se encontrando, tá? E estudando a norma sim, beleza? Eu acho que vai funcionar, Deus me ajudou, Deus vai te ajudar, tenha fé e se dedique. Senão, não adianta ter fé, né? Tem que se dedicar. E eu proponho, então, que a gente continue os nossos estudos com as nossas apostilas e fazendo esses exercícios, beleza? Vocês entenderam, pessoal? Obrigado, viu? Obrigado, então, por terem estado aqui até às 11h06 da noite. Todo mundo trabalha, todo mundo está cansado. Eu tentei não fazer uma aula muito longa, também para não ser muito cansativo, mas espero que tenha sido útil e que a gente vá se encontrando, então, nas próximas aulas. Beleza? Muito obrigado a todo mundo aí. Uma boa noite a todas e todos. Fiquem bem. Estamos juntos. Valeu. Valeu, Matheus. Estamos juntos, irmão. Cara, Valeu. obrigado pela sua disponibilidade. Vamos ver se conseguimos marcar mais alguma coisa para uma data futura. Para você poder passar seu conhecimento e ajudar esse pessoal a conquistar o tão sonhado cargo público. Valeu, irmão. Sim, valeu, Pedro. Valeu todo mundo aí. Um grande abraço. Boa noite.